dele e falar assim: Senhor, eu preciso disso. Quando você se colocar diante do Senhor, Ele vai atender a sua necessidade. Irmãos, a minha vida é uma montanha-russa financeira, porque eu não tenho salário fixo. Eu trabalho por comissão. Se eu tenho cliente, eu tenho dinheiro. Se eu não tenho cliente, eu não tenho dinheiro. Como vocês acham que fica a minha cabeça durante o mês? Quando você vê que aquela cliente que era para ter vindo não voltou. Quando você vê que fala: meu Deus, e agora? Então, né, tem dia 5, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Então, como é que vai ser? Irmãos, sabe como que eu venço as minhas batalhas? É no joelho. É buscando em oração. É indo por mão de buscar ao Senhor. É estando na casa do Senhor servindo. É dessa forma que eu venço as minhas guerras, as minhas lutas. É fácil? Não. Vocês acham que porque muitas vezes nós estamos com o microfone na mão é fácil? Não, irmãos, é mais difícil. Por quê? Porque nós que estamos aqui na frente temos que ser um exemplo. Precisamos ser um exemplo para que quando as pessoas olhem para nós, elas não venham nos olhar com um olhar de julgamento, mas elas venham olhar para nós dizendo: olha, se essa pessoa, eu queria conhecer o Deus que essa pessoa serve, porque ela é diferente. Nós precisamos ter isso em nós. Precisamos ter isso em nós. E você sabe qual é o lugar que Deus, Ele está chamando você hoje? O lugar que Ele está te chamando é um lugar chamado quarto secreto. Você sabe qual é este lugar? Para muitas pessoas o quarto secreto é um banheiro. Para muitas pessoas o quarto secreto é fechar literalmente a porta do quarto. Para muitas pessoas o quarto secreto é dentro de um carro. Irmãos, Deus já ministrou no meu coração. Uma vez dentro da moto, ouvindo uma palavra, eu tive que parar a moto porque eu comecei a chorar desesperadamente, porque Deus me tocou ali naquele momento inusitado. E Deus é o Deus que nos surpreende. Deus é o Deus que nos surpreende. Aleluia! Se você começar a buscar Ele, Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. E quantas vezes nós pedimos a Deus: Deus, qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Irmão, o teu chamado é ser um testemunho vivo do Senhor. Aleluia! Aonde você estiver, você precisa ser esse testemunho. Se nós não tivermos a nossa vida como exemplo, se nós não seguirmos o exemplo que Jesus nos deixou, do que adiantará estarmos aqui? Estar na igreja é maravilhoso. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu não consigo me imaginar não indo para a igreja no meio da semana. Num dia, eu não consigo imaginar assim, uma semana sem ir para a igreja. É engraçado, nós viajamos, no ano retrasado nós viajamos e a gente foi para Belém. E a gente estava passeando lá e a gente ficou uma semana. E é engraçado, eu não consegui ir na igreja lá. E aquilo me fez falta. Por quê? Porque nós que buscamos ao Senhor, nós queremos estar. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer de pregar a palavra do Senhor. Eu tenho prazer de estar aqui no louvor no Beck. Eu tenho prazer de poder proporcionar algo para alguém. Eu tenho prazer de muitas vezes no meu serviço, pessoas que não estão bem chegar para mim assim: você pode orar lá na minha sala? Eu falo: posso, vamos lá. Já pego meu óleo ungido que está lá na gaveta, vamos orar. Porque, irmãos, as pessoas elas precisam nos ver como referência. Você precisa ser uma referência aonde você estiver. Glória a Deus! Deus te fez homem por um momento, por um motivo. Não foi por acaso. Deus ele te fez homem por quê? Porque você precisa tomar as rédeas das coisas. Muitas vezes, eu estou falando isso, irmãos, minha esposa está aqui, então ela vai poder falar. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade de algumas coisas para elas, não é? Não é verdade? Muitas vezes, a torneira está pingando, tá bom, daqui a pouco eu resolvo. Daqui a pouco eu vou lá, tá, pera aí um minutinho. A gente faz isso, não faz? Só eu faço isso, irmãos. Só eu. Né? Não é verdade, irmãos? Nós somos falhos também. Não é verdade? E aí a mulher já fica nervosa, já chama alguém, já vai lá, já compra outra torneira e já faz. Quando chegar já está resolvido. Por quê? Porque muitas vezes nós somos negligentes dentro da nossa própria casa. Então nós precisamos entender que
nós precisamos fazer diferente. Precisamos fazer diferente. Não podemos nos conformar. Como diz a palavra do Senhor, não vos conformeis com o mundo. O que é isso? Não tomeis a forma deles. Aleluia. Não tomeis a forma do mundo. Não sejam como eles. Sejam diferentes. Precisamos ser diferentes. Aleluia. Glória. O lugar que Deus te quer. Este momento de oração aqui, irmãos, ele não foi em vão. Sabe por que ele não foi em vão? Porque Deus, quando eu comecei a buscar, eu falei, Deus, qual que é a palavra que o Senhor tem para nós? Porque, irmãos, todas as vezes que eu vou pregar, todas as vezes que eu vou falar, Deus, o que o Senhor tem para nós hoje? Porque é muito fácil, o pastor, quando ele coloca um tema, maravilha, é mais fácil, você vai pesquisar sobre aquele tema, você vai falar sobre aquilo, mas e quando você não tem nada? Quando você fala assim, Deus, eu vou pregar sobre o quê? Eu vou falar sobre aquilo que eu gosto? Eu vou falar sobre aquilo que eu quero? É dessa forma que Deus vai trabalhar? Não, irmão, sabe por quê? Porque no dia que eu subir aqui para falar aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, eu não vou conseguir falar. Não vai sair, não vai fluir. Por quê? Porque nós precisamos colocar Deus acima de tudo. Ele precisa estar em primeiro lugar. E tudo aquilo que nós vamos fazer para Ele, nós precisamos perguntar a Deus, é assim que o Senhor quer? Deus, é este louvor que o Senhor quer que eu cante? Deus, é essa palavra que o Senhor quer que eu pregue? Irmãos, eu anotei um monte de coisa aqui. Eu estudei um monte de coisa e eu não falei absolutamente, eu falei assim, um terço do que eu tinha pensado. Sabe por que disso? Sabe por que disso? Porque eu falo, Deus, tá aqui, ó. Irmãos, tá errado eu anotar? Tá errado eu ter uma referência? Tá errado? Não. Mas eu não posso me prender a isso. Eu não posso me prender a isso. Eu preciso entender que Deus, Ele vai me levar para onde Ele quiser, para o lugar em que Ele quiser. E você, da mesma forma, não tenha uma mente engessada. Não seja engessado. Deixa Deus fluir através da sua vida. Muitas vezes nós temos intuições, né? Mulher tem intuição para tudo, né? Mulher, qualquer coisinha, ela já tem um sexto sentido ali, né? Como diz o povo, né? Tem ali uma antena a mais do que nós não temos essa antena que elas têm. Mas muitas vezes nós sentimos uma intuição, algo aqui dentro, e a gente fala, Deus, mas o que é isso? Muitas vezes é o Espírito Santo falando conosco, nos trazendo algo para que a gente possa concretizar a vida de alguém, para que a gente possa falar, para que a gente possa trazer o amor de Deus para alguém. E muitas vezes nós nos acovardamos. Verdade, Senhor. Muitas vezes eu estava dentro da igreja e Deus tocava no meu coração para orar por alguém, para falar algo por alguém, e eu ficava assim, não, Deus, eu não vou não, vai que é da minha carne, né? Mas por que eu fazia isso? Porque eu não tinha o discernimento do Senhor ainda. Eu não conseguia entender quando era a voz de Deus e quando era o meu pensamento, quando era algo de mim. Então nós temos que pedir para Deus, para Ele nos dar este dom do discernimento. Hoje, quando eu sinto no meu coração de orar por alguém, eu falo, peraí Deus, é para orar? Tá bom Deus, mas eu vou orar o quê? E muitas vezes Deus já coloca aquilo que é para você orar. Mas muitas vezes Deus não coloca nada. Deus só fala, vai. E quando Deus só fala, vai, é difícil, né? Porque você fala assim, mas peraí, o que eu vou fazer ali? Como que eu vou abordar? Sobre o que é para fazer? Eu não sei. Irmãos, eu aprendi a não discutir mais com Deus. Eu aprendi a falar assim, não, tá bom, Deus é para ir, então eu vou, pronto. Nem que seja para falar assim, Deus te abençoe. Sabe por quê? Se Deus colocar no teu coração o desejo de orar por alguém, o desejo de falar algo para alguém, não ache que é da tua carne, não ache que é você mesmo, mas deixe Deus fluir através da sua vida. Deixa Deus, coloca aí para fora aquilo que está aqui dentro, esse desejo de servir a Deus, essa vontade de falar assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir, mas Deus, eu sou tão pequeno, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei a palavra, eu não sei cantar, eu sou tão pequeno, quem sou eu para chegar e falar uma palavra para o pastor? Meu irmão,
dá autoridade, me dá autoridade. Até que um dia eu estava orando no monte, falando: Deus, me dá autoridade, me dá autoridade. De repente Deus falou assim: eu já te dei. Deus falou no meu coração: eu já te dei, você só precisa usar. Tá bom, Deus, eu entendi agora, então tá bom. Então realmente já está comigo. Tem algumas coisas que são tão óbvias, mas que nós deixamos de fluir, deixamos de fazer, porque às vezes o óbvio é tão óbvio que a gente fala assim: Deus, mas e aí? Irmãos, não queira fazer algo extraordinário. Deus, Ele está no ordinário também. Deus, Ele está nas pequenas coisas. Deus, Ele está em você chegar em casa e receber um abraço de um filho. Deus, Ele está em você sentar na sua mesa, na sua mesa de trabalho, e você ter paz naquele lugar. Ainda que o ambiente esteja em guerra, você tem paz. Ainda que o ambiente não esteja favorável a você, a paz do Senhor, ela está sobre você. Deus, Ele não te chamou para ficar sentado no banco